Oi pessoal, tudo bom? Sou a professora Maíra Zapater e esse é o nosso bloco de Estatuto da Criança e do Adolescente aqui na Maratona Saraiva. Estatuto da Criança e do Adolescente é daquelas matérias que também tem poucas questões na prova da OAB, mas quem acompanha nossas aulas sabe que eu sempre digo, matéria de poucas questões pode fazer a diferença entre você ser aprovado ou não. Ainda no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, vale uma super dica, fazer a leitura da lei, pessoal. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma matéria que vai depender praticamente, quase que na sua totalidade, da leitura de uma legislação, que é o ECA. A gente vai ver hoje os principais pontos, os principais aspectos que são os mais relevantes aí dessa legislação, mas são dois pontinhos que vêm ali na prova da OAB que você pode fazer, pode completar com muita tranquilidade. Vamos lembrar nossos principais pontos? Olha só. Primeiro ponto que a gente precisa lembrar sobre o ECA é que o ECA adota a doutrina da proteção integral e faz isso de forma expressa já no artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O que significa adotar a proteção integral? Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é publicado aqui no Brasil e entra em vigor no mesmo ano que a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança entra em vigor também. A Convenção dos Direitos da Criança é posta para assinatura em 89, em 1990 ela reúne as assinaturas mínimas necessárias. Com isso, como o Brasil assina essa convenção, ele tem que adotar a doutrina da proteção integral, que vai se opor à da situação irregular. O que era essa doutrina da situação irregular do Código de Menores de 1979? Bem, em 1979, o Brasil estava em plena ditadura militar e a legislação que a gente vai ter nesse período vai corresponder aos ideais de um regime autoritário. O Código de Menores ele só se aplicava para as crianças e adolescentes, chamados de menores, que estivessem em situação irregular. Situação irregular era o termo que identificava crianças e adolescentes em duas situações. Primeiro, que estivessem em situação de abandono, em situação de risco, como a gente chama hoje, ou que tivessem praticado algum delito, que a gente chama hoje de ato infracional. Então, olha só, de 79 até 1990, se uma criança ou adolescente estivesse sofrendo violência física, abuso pelos seus responsáveis, estivesse na rua, estivesse em situação de drogadição, ou se tivesse praticado ato infracional, para o Código de Menores era tudo a mesma coisa. Os processos de institucionalização, os processos de controle, tudo isso fazia com que crianças e adolescentes não fossem vistos como sujeitos de direito, mas sim como objeto de tutela do mundo adulto. A Convenção da ONU rompe com essa ideia, diz criança e adolescente são pessoas, são sujeitos de direito, só que a gente tem que observar a sua especial condição de desenvolvimento. Com isso, a gente tem que atribuir mais direitos para crianças e adolescentes e deveres para o Estado, para a família e para a sociedade. Então, olha como é que fica a proteção integral a partir de então. A premissa da proteção integral é que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos. A família, Estado e a sociedade têm deveres em relação a eles. Se eles são titulares de direitos, é claro que eles vão ter os direitos inerentes a qualquer pessoa. Então, direito à vida, direito à igualdade, saúde, educação, segurança, etc., como qualquer pessoa, crianças e adolescentes vão ter. E, além disso, direitos especificamente decorrentes da sua condição de pessoa em processo de desenvolvimento. Sempre lembrando que a Constituição Federal vai ter sempre artigos correspondentes ao que a gente tem a previsão no ECA. Em relação à proteção integral, os artigos 227 a 229 vão cumprir esse papel. Bom, e o que são esses direitos decorrentes da sua especial condição de desenvolvimento? A gente vai ter vários previstos ali no Estatuto e eu sempre vou reforçar com vocês nas nossas aulas de ECA, isso inclusive no nosso livro, no capítulo do Estatuto da Criança e do Adolescente do OAB Esquematizado, eu também reforço que a leitura do texto da lei é importante. A gente acompanha as aulas e lê o livro para verificar e aprofundar os pontos mais complicados, os pontos em que a gente precisa de uma explicação maior. Mas para essa disciplina, pessoal, a leitura da lei é indispensável. O que são esses direitos, os principais que a gente vai abordar aqui? A relação da criança com a família, porque a família vai ter obrigações especiais em relação à criança e ao adolescente, e também no encontro de hoje, os principais pontos referentes à responsabilização pela prática de ato infracional. Então vamos lá. Antes disso,
Vamos ver as principais alterações mais recentes aqui do Estatuto. Como a gente tem sempre que fazer a leitura da lei, e basicamente, como eu estou insistindo para vocês, nessa disciplina a gente vai ter a leitura de um texto de lei, é indispensável a gente ver as últimas alterações. Em 2016, a gente teve o Marco Legal da Primeira Infância, com políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos. Em 2014, a lei que ficou conhecida como Lei da Palmada, mas, pessoal, pelo amor de Deus, esse não é o nome oficial da lei. Coloquei aqui só para vocês identificarem, porque ela acabou sendo divulgada com esse nome, mas, na verdade, a gente tem um reforço da vedação dos castigos físicos e de tratamento cruel ou degradante. Já tinha isso no ECA e essa lei, em 2014, reforçou. Também em 2014, foi assegurado no Estatuto o direito de convivência da criança e do adolescente com os pais privados de liberdade. Em 2012, o Sistema Nacional Socioeducativo, que é o SINASE, regulamentou a execução das medidas socioeducativas. Essa lei, ela não só alterou o ECA, mas ela tem disposições específicas sobre a aplicação de medida e vale a pena a leitura. E as duas últimas alterações até aqui, no ano de 2017, primeiro, com a alteração da pena do crime previsto no artigo 244-A, que altera a pena nos casos de crimes específicos contra criança e adolescente, exploração sexual de criança e adolescente, de material pornográfico também. E ainda em 2017, previsão da possibilidade da infiltração de agentes policiais na internet para crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Ainda sobre as alterações legais, pessoal, antes da gente voltar ali para os direitos. A partir de abril de 2018, vai entrar em vigor uma lei que já foi publicada em abril de 2017, a respeito dos cuidados com criança e adolescente vítima de violência. Então, o direito de escuta especializada, o direito de atendimento psicológico, como que esse depoimento vai ser tomado, isso lá em 2018 vai entrar em vigor. Não deve ser cobrado ainda na prova, porque não está em vigor, mas vale a pena ficar atento para isso, porque essa alteração vai vir. E agora sim, a gente prossegue nos direitos. Quem que vai ser essa pessoa com os direitos específicos da sua condição de pessoa em desenvolvimento? Aqui a gente precisa saber o conceito legal de criança e adolescente, lá do artigo 2º do ECA. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela com idade entre 12 e 18 anos de idade. E o parágrafo único nos diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos. Quais são os efeitos dessa determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Já desde antes do Estatuto, em 88, a Constituição Federal fixou a imputabilidade penal aos 18 anos. Na verdade, a Constituição não inovou, porque o próprio Código Penal, desde 40, fixou a idade penal em 18 anos, ou seja, a responsabilização criminal nos termos do Código Penal, fazendo uso do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal a partir dos 18. Antes dos 18, existe responsabilização por fato criminal? Existe, só que é a responsabilização específica do ECA. A gente já vai ver, o nosso tópico final vai ser a respeito das medidas socioeducativas, mas para lembrar que essa divisão entre criança e adolescente está no ECA, a idade penal está no artigo 228 da Constituição Federal e a aplicação do ECA para pessoas entre 18 e 21, a pessoa já não é adolescente, é adulta. Mas se ela estiver sob medida socioeducativa de internação ainda aos 18 anos, vamos dizer que ela tenha sido internada aos 17, o juiz tenha sentenciado a uma medida de internação de 3 anos. Se ela atingir a maioridade, ultrapassar a maioridade na vigência da medida socioeducativa, ela deve ser compulsoriamente liberada aos 21. Então fiquem atentos para isso, porque o ECA ainda se aplica para esses últimos 3 anos depois dos 18. Prosseguindo. Alguns aqui dos direitos específicos decorrentes da condição de pessoa em desenvolvimento da criança e do adolescente. Um desses principais é o direito à convivência familiar e comunitária. O que é a convivência familiar e comunitária? É o direito de permanecer com a sua família. A Constituição Federal, em 88, enfatizou mais os laços de consanguinidade do que a afetividade, e não só o casamento, e adotou a isonomia entre os membros da família. O que significou essa adoção entre os membros da família? Pessoal, antes de 88, existia uma distinção no Código Civil entre filhos legítimos e ilegítimos. Os legítimos eram aqueles que havidos dentro do casamento
E não se incluía, evidentemente, a união estável, né? Era só o casamento formalizado nos termos do Código Civil. E os filhos ilegítimos são aqueles havidos fora de uma relação matrimonial. Em 88, todos os filhos e todos os membros da família são isonômicos. Isso porque havia essa ideia de que família faz parte de uma certa convivência, faz parte da construção de laços de afetividade e não só da consanguinidade. Isso vocês veem nas aulas de Direito de Família com a professora Carla. Não é só direitos humanos que tem interdisciplinariedade, pessoal. O Estatuto da Criança e do Adolescente também a gente vai ver coisas do direito civil, do direito constitucional, do direito de família. Vale a pena ficar atento para isso. Mas retornando aqui, o que a gente tem no ECA a respeito de direito à convivência familiar? O ECA traz os conceitos de família natural, família extensa e família substituta. Família natural, no artigo 25, é a família que deve ser preferencial em relação a todas as demais modalidades. Isso é o mais importante aqui, pessoal. Para criança e para adolescente, a prioridade sempre é ficar com a comunidade formada pelos seus pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Não deu para ficar com os pais ou com um deles, a gente passa para a família extensa, que é aquela formada por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. E só quando não for possível nem a família natural, nem a família extensa, a gente fala em família substituta, que é aquela formada mediante guarda, tutela ou adoção. E todas essas formas de família ou de responsáveis têm deveres jurídicos para com essas crianças e esses adolescentes. O que é super importante saber aqui do direito à convivência familiar? Por que eu estou insistindo tanto nisso, de que a família natural é preferencial a todas as demais? Façam a leitura do texto da lei, novamente, e vocês vão ver ali que o ECA dá diversos exemplos de situações em que, mesmo pais que estejam privados de liberdade, pais que tenham problemas com drogadição, famílias que estejam em situação de risco econômico, extrema vulnerabilidade, nada disso isoladamente é fundamento jurídico para retirada do poder familiar. Quando a gente fala que a família natural é preferencial a todas as demais, é porque se o pai ou a mãe dessa criança estão em privação de liberdade, a criança não vai ficar no estabelecimento penitenciário com os pais. Mas esses pais não podem perder o poder familiar só por causa disso. Essas crianças podem ficar com a família extensa enquanto os pais têm cumprimento de pena, têm direito de visitação, direito de não perder esses laços. E se os pais estiverem em situação de drogadição e as crianças estiverem ali junto, isso não é motivo para perda do poder familiar? Não necessariamente. O ECA determina que a família toda tem que ser colocada em um programa de assistência social, toda essa família tem que ser tratada. E se os pais estiverem em risco de extrema vulnerabilidade econômica, vivendo em situação de rua, nem assim? Nem assim. Tem que ficar demonstrado que, de fato, aqueles responsáveis representam um risco para a criança. Estão fazendo castigos físicos, estão praticando abusos psicológicos, tudo isso demonstrado dentro de um processo de perda do poder familiar. Mas todas essas motivações isoladamente não são fundamento. Família substituta por guarda, tutela e adoção, e aí no nosso capítulo do ECA, no OAB esquematizado, tem lá todos os detalhes a respeito desses procedimentos de colocação em família substituta, lembrando que nesses casos é sempre pelo juiz da infância e da juventude que o processo acontece, é somente quando não for possível manter a criança ou adolescente com a família natural ou com a família extensa. Então, esse direito à convivência familiar e comunitária é um dos principais direitos específicos de criança e adolescente pela sua condição de desenvolvimento. Prosseguindo, então. O nosso último tópico do encontro de hoje, que é em relação à prática de ato infracional. Quais são os direitos individuais e garantias processuais do adolescente? Primeiro, para a gente lembrar o que é ato infracional. Para lembrar o que é ato infracional, a gente precisa lembrar do que é crime. Olha aqui a interdisciplinariedade com o direito penal. Crime, lá no direito penal, a gente aprende que é o fato típico ilícito praticado por pessoa culpável. O ato infracional vai ser o fato típico e ilícito praticado por pessoa inimputável. A gente acabou de dizer, agora no início, vendo ali o conceito legal de criança e de adolescente, que a imputabilidade penal é aos 18 anos. A imputabilidade, vocês vão lembrar lá das aulas de direito penal com o professor Salim, que a culpabilidade é composta pela imputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa e potencial consciência do ilícito. Na falta de qualquer um desses três elementos, a pessoa não será culpável e, portanto, não se forma ali a estrutura do crime. A questão aqui do adolescente ou da criança que pratica o fato típico e ilícito é justamente essa. A gente dá o nome de ato infracional porque tecnicamente não é crime. Crime a pessoa tem que ser culpável.
A consequência da pessoa não ser culpável é responsabilização diferenciada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha lá. É exatamente a descrição legal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando praticada pela criança ou pelo adolescente. Mas quais que são os direitos específicos? O que acontece aqui durante a apuração e responsabilização pela prática do ato infracional? Primeiro, as consequências jurídicas, que vão ser diferentes para adolescentes e para as crianças. As crianças, o artigo 105 determina, ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101, que são as medidas de proteção. Aos adolescentes, as medidas socioeducativas. Vamos lembrar aqui rapidamente as medidas de proteção. As medidas de proteção, lá do artigo 101, são aquelas aplicadas quando criança ou adolescente estiver em situação de risco ou para crianças que pratiquem ato infracional. A medida de proteção vai ser colocação, matrícula obrigatória em escola, colocação em programa social, encaminhamento para os pais ou responsáveis, ou se for o caso até colocação em família substituta. A gente tem todo o rol ali das medidas de proteção. Criança, ou seja, de até 12 anos, nunca é submetida a medida socioeducativa. Socioeducativa é só para adolescente. Adolescente pode ser submetido a medidas de proteção do 101? Pode. Se tiver em situação de risco, quer dizer, não praticou ato infracional, mas está sofrendo situação de abuso, não tem condição de ficar com os seus familiares, os familiares perderam, os responsáveis perderam o poder familiar. Em todos esses casos, a medida de proteção vai ser aplicada. Se o adolescente praticou ato infracional, ele vai receber a medida socioeducativa e até pode receber a medida de proteção também. Vamos ver em que casos. As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida socioeducativa é a consequência jurídica decorrente da atribuição do ato infracional ao adolescente. Muita atenção, pessoal, embora ela seja decorrente de um ato ilícito, né, porque o ato infracional é um ato ilícito, a medida socioeducativa não é uma condenação criminal, então ela não gera reincidência. Além de não gerar reincidência, tem várias outras diferenças da sentença que aplica a medida socioeducativa em relação à sentença condenatória lá do direito penal. A sentença que aplica a medida socioeducativa vai escolher uma dentre as medidas socioeducativas, a gente já vai lembrar quais são, e no caso da medida de internação, que sempre deve ser excepcional, medida de internação é só para ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou no caso de reiterado descumprimento de medidas anteriores ou de outras infrações graves, e essa medida é de, no máximo, 3 anos. Então, a gente não tem ali uma quantificação da pena como a gente tem em relação ao crime. Então, cuidado para não fazer essa confusão. Mas a medida de internação não é a única, estou aqui reforçando ela porque é a primeira que a gente lembra, internação na Fundação Casa, ou nas fundações dos outros estados. Mas quais são as demais medidas socioeducativas? Vamos lá lembrar. O artigo 112 ainda fala nas medidas de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e inserção em regime de semiliberdade. Ainda, como eu estava falando no slide anterior, o adolescente pode também receber a medida de proteção cumulada com a medida socioeducativa. O juiz da infância e juventude é que vai observar ali no caso concreto. E lembrando ainda que a Lei 12.594 de 2012, que eu já mencionei no início do nosso encontro, instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo. É lá que a gente encontra toda a regulamentação da execução das medidas socioeducativas praticadas pelo adolescente. E vale a pena a gente fazer a leitura dessa lei também. Bom, pessoal, é isso aqui no nosso encontro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não deixem de fazer a leitura da legislação, não deixem de acessar o nosso livro, vejam o capítulo sobre o Estatuto e garanta aí essas duas questões que podem fazer a diferença na sua aprovação. Excelente prova para vocês. Até mais.